Com os casos de surto de sarampo em São Paulo e o primeiro caso confirmado no Paraná, as secretarias de saúde estão em alerta. Uma intensificação para regularizar a carteira vacinal está sendo feita em todo o Paraná. Em Rolândia, também já começou. Sim, a criança com 1 ano de idade, ela recebe a primeira dose, certo? Então ela recebe a primeira dose de sarampo, cachumba e rubéola. Aos 15 meses, ela recebe a tetraviral, sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Daí para frente, ela tem que ter 2 doses. Aí o adolescente, o adulto até 29 anos tem que ter 2 doses de tríplice viral na carteira. De 30 a 49 anos, 1 dose da vacina é suficiente, porque provavelmente já tenha tido contato com as outras campanhas de vacinação. E acima dessa idade, a gente vai fazer avaliação caso a caso, né? As crianças que forem se deslocar para outros estados, principalmente o estado de São Paulo, a gente precisa avaliar minuciosamente a carteira para saber se as vacinas estão em ordem. E as crianças menores de 1 ano, que ainda não está na época de tomar, de 6 meses a menores de 1 ano, se essa criança tiver, a gente solicita para os pais não saírem, não irem para São Paulo. Se tiverem que é impossível não ir, então que faça essa vacina é orientada a fazer de 6 meses a 1 ano, caso essa criança precise, não tenha como não ir para esse local que esteja em surto, tá? Então, e os profissionais de saúde? A gente tem chamado porque, assim, os profissionais de saúde, o pessoal está esquecendo disso. O profissional de saúde, ele é o contato com a população. Então, ele precisa ter 2 doses da vacina tríplice viral, independente da idade. Então, as clínicas oftalmológicas, todas as clínicas, todos os hospitais, todos os lugares que atendem a população esses profissionais precisam estar vacinados, tá? Porque como os sintomas do sarampo, eles são muito inespecíficos no início, às vezes a pessoa está com um sintoma e ela vai procurar um clínico, ela vai procurar um oftalmologista porque ela está com uma conjuntivite, ela está com febre e leva a criança ao pediatra, então com isso vai disseminando, né? A gente até precisa falar sobre os sintomas do sarampo, sobre os cuidados que tem que se ter, porque o sarampo é altamente contagioso. Pais de bebês com menos de 1 ano devem evitar aglomerações onde a transmissão é maior. As consequências do sarampo para os bebês são muito mais graves. Os principais sintomas do sarampo é febre alta, tá? Tosse, coriza, conjuntivite e o exantema. O que é o exantema? É aquele grosseiro, mas ele é bem característico do sarampo e nós falamos céfalo-caudal. Ele começa na parte do rosto, cabeça, pescoço, e então ele vai descendo. Então é nesse sentido que começa esse grosseiro, ele é intenso. Nunca ele vem sozinho. Então, a gente fala que é a tríade do sarampo. Esse exantema, ele tem que estar associado com a febre alta, com coriza ou com a tosse seca. Então, 3 sintomas que caracterizam. O sarampo, ele é altamente contagioso. Por que nós falamos isso? É até mais que o H1N1. Porque num ambiente onde uma pessoa que está com sarampo ela contamina todos. O H1N1, você tem uma questão de espaço, 1 metro de distância. A gripe normal, você está numa sala e uma pessoa está lá na outra ponta, você não vai pegar gripe, mas o sarampo pega. Então, o sarampo, e outra coisa, o sarampo, quando a pessoa sai do ambiente, durante 2 horas, aquele vírus permanece em suspensão no ar. Então, durante 2 horas, aquele ambiente permanece contaminado. Os agentes de saúde pedem que toda a população verifique se a vacina está em dia. Em caso de dúvida, procurar o posto mais próximo. Todos com a vacina em dia protegem quem ainda não foi vacinado. Importante falar assim, porque às vezes os registros na carteira de vacina a pessoa não consegue identificar. Então, tem que trazer para verificar, para o profissional verificar se está em ordem. O importante é que os adultos estejam vacinados, porque se o adulto estiver vacinado, ele se torna uma barreira para não chegar nos pequenos. A nossa preocupação maior são com a população que não pode receber a vacina, que são os bebês, os menores de 1 ano, se eles tiverem sarampo, é muito grave, né? Pode vir acompanhado aí com a meningite, são otites graves que pode causar surdez, pode causar conjuntivite, que pode causar cegueira. Então, existem umas complicações do sarampo que podem levar à morte.
Então, quem que vai sofrer são os menores que não receberam a vacina ainda, que não podem receber. Então, se o adulto estiver vacinado, ele impede que o sarampo chegue na criança. E agora, a gente aproveitando também, assim, lembrar que higienização das mãos, manter ambientes ventilados. E se tiver crianças que ainda não receberam a vacina, não frequente locais que estiverem em aglomerações de pessoas, né? Transporte público, em último caso, locais onde seja fechado, onde tenha muita gente, os bebês, principalmente menores de 1 ano, nesse período, tem que ter muito cuidado, porque nós não sabemos quem está. O sarampo, antes de começar o exantema, de 5 a 6 dias antes, a pessoa começa a transmitir. Então, às vezes, ela só vai descobrir que ela está com sarampo quando ela já está com aquele exantema, mas ela já está transmitindo antes. E depois, 5 a 6 dias depois, ela continua transmitindo. Então, o período de transmissão, o período de incubação, ela está transmitindo. E isso é importante a gente reforçar, porque essa alta facilidade dele se transmitir que faz ter esses surtos, essas epidemias, né?